E aí pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. A gente vai falar hoje de 3 casos muito interessantes que eu publiquei no feed do Instagram semana passada. São 2 ressonâncias, uma de coluna, uma de crânio, e uma tomografia do abdômen superior, certo? Do abdômen total, na verdade. O que eu fiz? Eu publiquei a ressonância da coluna lombar e eu publiquei a tomografia do abdômen total e eu disse o seguinte: esses pacientes têm lesões muito semelhantes, mas são situações completamente distintas, certo? São clínicas distintas, epidemiologia distinta, queixa distinta, exame diferente, tá? Mas, no final das contas, é o mesmo diagnóstico. Um para a coluna e um para o abdômen. E esses são os diagnósticos típicos dessas lesões. E é muito interessante a gente aprender a fazer esses diagnósticos, tá certo? Vamos começar pela coluna. Essa aqui é uma coluna lombar, tá? Uma ressonância magnética de coluna lombosacral. E esse é um exame feito para avaliar hérnia de disco. O paciente tem queixa de dor lombar com irradiação para membros inferiores e o ortopedista pediu uma ressonância de coluna lombar padrão que a gente vê todos os dias. O que é que chama muito atenção nessa ressonância? Primeiro de tudo, o que a gente tem aqui? Nós temos um T2, que é uma sequência sensível a líquido, tá? É uma sequência para ver líquido e a maior parte das lesões da coluna, elas aumentam o teor de líquido das estruturas anatômicas, então o T2 naturalmente destaca as lesões. Aqui eu sei que é um T2 por quê? Porque o líquor no canal aqui vertebral, ele tá branco e a gordura também tá branca, tá bom? Além disso, eu tenho um T1 sagital para fazer par com esse T2. Eu sei que é um T1 por quê? Porque o líquor tá preto e a gordura tá branca. Tá? E qual é a vantagem do T1? O T1 é muito bom para a gente confirmar as lesões do T2 e também ele é muito bom para avaliar a qualidade do osso medular. É a melhor sequência para avaliar lesões ósseas difusas e focais. É o T1, tá bom? E também é uma sequência de excelente resolução anatômica, tá? É muito bom, o T1 é essencial. Sagital T2, sagital T1. E é sempre bom a gente ter uma sequência com saturação do sinal da gordura. Esse aqui é um T2 STIR, que é uma sequência que tem um pulso de inversão que anula o sinal da gordura. Vocês podem ver aqui que o líquor é branco, assim como o T2, tá? Mas a gordura do subcutâneo sumiu. E naturalmente a gordura dos corpos vertebrais também some. Os corpos vertebrais ficam mais escuros. O osso medular fica mais escuro, tá certo? Aqui o osso medular dos processos espinhosos, do sacro. E as lesões, elas se destacam, as doenças de verdade elas se destacam. Por exemplo, aqui, ó, o edema do tecido subcutâneo pelo decúbito prolongado. Muito comum nesses pacientes que têm dor e que fazem coluna lombar. Ele se destaca aqui no STIR. Por quê? Porque eu saturei o branco da gordura e o líquido branco, porque a ponderação é T2, é sensível a líquido, se destaca. Tá certo? E o que é que chama a atenção nesse exame? Primeiro de tudo, vamos avaliar os corpos vertebrais. Eu percebo que o corpo vertebral de L1 tem um sinal bem diferente no T2. Aí eu naturalmente vou olhar o T1 também. No T1, esse corpo vertebral também tem o mesmo hipersinal e tem um aspecto rajado, listrado. Isso é típico dessa lesão que a gente está descrevendo. Já olhei, eu já sei o que é, mas eu vou explicar para vocês. Primeiro, vamos ver que corpo vertebral é esse. Eu disse que era o L1. Por que eu digo que é L1? Primeiro passo na avaliação de uma coluna lombosacral é a gente localizar os segmentos lombosacrais, tá certo? Como é que a gente faz? Eu faço assim. Tem várias maneiras de fazer, mas eu faço assim. Eu olho L5, a última vértebra antes de eu identificar de fato o sacro. É essa aqui. Me parece essa ser L5. Vou confirmar se essa vértebra ela é anômala ou ela é normal. A morfologia dela é de uma vértebra de transição ou não. O corpo é quadradinho, então morfologia do corpo normal. Agora eu vou ver as apófises articulares, ou as apófises transversas. Normal, apófise transversa, normal. Igualzinha às outras apófises de cima, ela não é displásica.
ela não é disforme, ela não é articulada ou fundida ao sacro. Ótimo. Eu olho as apófises articulares, elas não são hipoplásicas, beleza? E eu olho o disco intervertebral L5-S1 e ele é um disco que tem o diâmetro antero-posterior normal, ele não é um disco rudimentar. Então aqui eu tenho de fato L5. Aí eu conto de baixo para cima, 5, 4, 3, 2, 1, D12. Então eu sei que esta lesão que chama a minha atenção, ela está em L1. Então vamos descrever essa lesão. Essa é uma lesão que ocupa boa parte do corpo vertebral de L1, tá? Não tem erosão da cortical óssea, não tem um aspecto expansivo, não tem fratura do corpo vertebral, certo? Ela tem hipersinal T2, tem hipersinal T1, tem um aspecto rajado, um aspecto listrado, como se tivesse uns vasinhos aqui transpassando a lesão, tá? E se eu coloco a sequência que tem a saturação ou a supressão do sinal da gordura, boa parte da lesão desaparece. Isso me diz o quê? Me diz que boa parte da composição dessa lesão é gordura, é tecido adiposo saturado pelo pulso de inversão do STIR. Também poderia ser um T2 com saturação de gordura, um T2-FS, tá certo? Vamos ver o axial. Eu gosto muito de fazer pelo menos o axial T2, tá? O axial T2 é muito importante para a gente avaliar o canal vertebral, os forames intervertebrais, a musculatura perivertebral e as alterações nos elementos posteriores dos corpos vertebrais e, claro, avaliar melhor as protrusões e extrusões discais. Aí eu vou jogar aqui, ó, o marcador de nível lá em cima da lesão. Então eu vejo, olha, uma lesão nodular, bem delimitada, que acomete mais de 50% do corpo vertebral, tá? De L1, não tem erosão cortical, não tem ruptura cortical, não tem extensão para partes moles, não tem reação periosteal, não tem destruição óssea. Então isso claramente é uma lesão benigna, é uma lesão de comportamento benigno, de crescimento lento, provavelmente insidioso. Além disso, esse aspecto pontilhado, como se eu tivesse pequenos vasos transpassando a lesão, compatível com esse aspecto aqui listrado no sagital. Essa aqui é a apresentação típica de um hemangioma de corpo vertebral. Então eu posso descrever simplesmente assim, hemangioma típico, medindo tanto por tanto, vamos medir aqui, 3 centímetros, 2,6 centímetros, 2,2 centímetros no corpo vertebral de L1. Preciso de mais do que isso. Para lesões benignas, a gente não se preocupa em dizer um monte de coisa, descrever com tanto cuidado. Não, isso aqui é um hemangioma típico, é uma lesão benigna, eu vou ser conciso, objetivo, direto. Não vou ficar focando numa coisa que não é doença, tá certo? Se o paciente tem isso aqui há anos e anos, não vai fazer mal nenhum para ele. Beleza, chegamos à conclusão. A lesão que mais chama atenção nesse exame é um hemangioma, que é uma lesão benigna que não causa dor. Mas por que esse paciente está sentindo tanta dor? Eu tenho que dizer, eu tenho que encontrar um motivo para dor, certo? Então a gente pode ter dor discogênica e dor não discogênica. Vamos avaliar aqui os discos intervertebrais. O normal do disco, depois de 30 anos, ele tem uma certa redução do sinal T2, certo? Ele desidrata, perde a altura e ele pode ou não protruir para todos os lados ou para trás, tá certo? Aqui eu tenho o disco L1, L2, o L2, L3, o L3, L4, o L4, L5 e o L5, S1. A gente percebe que de baixo para cima a doença degenerativa dos discos é maior. A desidratação, a perda de altura e do sinal de líquido no T2 é muito maior em L5, S1, em L4, L5 e em L3, L4. Então, bem aqui eu já tenho motivo para dor. Eu tenho doença degenerativa dos discos intervertebrais. Outra coisa que dói muito é a alteração degenerativa nos planaltos vertebrais do tipo edema ósseo, tá? Vamos ver se a gente tem sinal de edema ósseo. Como é que a gente vê edema no osso? A gente tira o sinal da gordura,
no caso no STIR, e tudo que sobrar é edema, tá certo? Nesse caso aqui do hemangioma, provavelmente esse é o componente vascular do hemangioma que não saturou, ou aqui teve uma perturbação do campo que foi suficiente para que o pulso de inversão não fosse suficiente para saturar toda a gordura do hemangioma, tá certo? O que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar áreas no STIR que tem um brilho mais intenso, chamando atenção para líquido, para edema ósseo. Aqui, realmente, o STIR não me revelou nenhuma área de edema ósseo que justifique a dor. Mas ele me revelou um negócio bem interessante. Se vocês perceberem, nessa posição bem aqui nessa região, eu tenho um pontinho, um tracinho brilhante no STIR. Vou até ampliar aqui para vocês verem. Aí, retrospectivamente, a gente também consegue ver no T2. Isso aqui é uma rotura do ânulo fibroso do disco intervertebral. Isso aqui pode doer, tá certo? Então, aqui eu tenho rotura do ânulo fibroso do disco intervertebral, certo? Beleza, em L4 e L5. Vamos colocar aqui um axial T2, que nós temos que avaliar também as hérnias discais, né? As protrusões e extrusões, tá? Aqui no caso de L5-S1, eu tenho uma protrusão discal, tá? Tá aqui. O disco, além dele ir além dos contornos posteriores do segmento L5-S1, formando a protrusão discal, ele também vai além do comprimento crânio-caudal, do intervalo entre os corpos vertebrais. Então isso aqui é uma extrusão, tá certo? Eu tenho uma pequena extrusão L5-S1, bem irregular, inclusive heterogênea, tá? E essa extrusão, ela não chega a atingir os forames intervertebrais. Ela é central e paracentral. Como ela representa mais de 25%, mais de um quadrante da circunferência do corpo vertebral, ela é também de base ampla. Então eu classifico essa extrusão aqui como de base ampla, central e paracentral, tá? Com uma leve migração cranial aqui, infrapedicular em relação a L4, tá? E o segmento seguinte, eu tenho a rotura concêntrica aqui, ó, do ânulo fibroso, tá? Que dói. E eu tenho uma discreta protusão, também de base ampla, central e paracentral. Aqui no outro segmento é ainda mais discreto, mas essa aqui ela é diferente. Vamos analisar bem esse segmento aqui. Aqui eu estou em L3, L4 e eu percebo o quê? Eu percebo que o disco ele sai do centro, ele é paracentral e ele também ocupa parcialmente o forame intervertebral do lado direito. Gente, direito está aqui, esquerdo está aqui, certo? É como se a gente estivesse olhando o paciente de frente para a gente. A nossa direita é a esquerda do paciente e vice-versa, tá? Então, nesse segmento L3 e L4, eu também tenho uma protrusão de base ampla. Ela representa mais de 25% da circunferência do corpo vertebral, do disco intervertebral. Mas ela está deslocada para a direita e ela ocupa, olha só, ela ocupa parcialmente esse forame intervertebral direito, L3 e L4, mas aparentemente não tem contato com as raízes emergentes, tá? Mas é uma coisa para a gente descrever. Aqui não chega a ter estenose do forame, porque a protrusão, o componente do disco é muito pequeno. Deitado é isso, em pé provavelmente é pior, então vale a pena chamar a atenção para esse componente foraminal dessa protrusão, de mais essa hérnia lombar, tá certo? Além disso, o que eu tenho? Eu tenho artrose de facetárias, tá? As articulações interapofisárias ou facetárias elas estão hipertróficas, tem redução do espaço articular, osteófitos periarticulares e esclerose subcondral. Esses são os sinais de artrose, artrose de facetárias, tá certo? Os ligamentos amarelos, que são esses, não estão muito espessados, tá beleza, certo? Mas tem uma coisa aqui que está chamando a minha atenção, que eu acho que vocês ainda não viram, que também justifica a dor. A artrose dói, mas isso aqui dói mais. Lembra que o STIR mostra edema ósseo. O edema ósseo pode estar em qualquer lugar, tá? Olha só, está vendo que está brilhando aqui no T2? E vocês estão vendo que também está brilhando aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é o pedículo. É o pedículo de L5, tem um edema ósseo, edema agudo no pedículo de L5 de um lado
e mais ainda do outro. Isso aqui dói. E isso aqui pode, inclusive, evoluir para uma fratura, tá? E esse edema ósseo, ele se propaga, ele se estende até o istmo da apófise articular. Isso aqui, se fraturar, esse istmo é a famosa espondilólise, tá? Que a gente vê tanto falar. Olha aí, ó, istmo também tem edema ósseo. E aproveitando, ó, L4 tem a mesma apresentação de um lado e de outro, principalmente aqui no istmo. Então nós temos edema ósseo bilateral nos elementos posteriores de L4 e L5, principalmente no pedículo e no istmo das apófises articulares. Então, isso também resulta em dor, tá bom? Vou olhar aqui no sagital como é que estão as raízes neurais, bem distribuídas, cone medular bem posicionado, tá? Vou para o axial novamente, olhar o quê? Olhar a amplitude do canal vertebral em todos os segmentos, principalmente aqui que eu tenho uma protrusão mais proeminente. A amplitude é normal, tá tranquilo, o canal vertebral está bem conservado. Inclusive essa protrusão aqui, essa extrusão de L5-S1, ela sequer encosta de fato em alguma estrutura neural, tá? Ela é restrita à gordura extradural. Então ela não é dolorida como a gente imaginava que ela pudesse ser. Além disso, o que chama muita atenção é a hipotrofia e a lipossubstituição dos ventres musculares perivertebrais, muito comum nesse grupo etário, com esse grau de doença degenerativa, tá certo? Beleza? Então é isso. A gente tem um achado de exame que brilha muito, que chama muito nossa atenção, que não é a justificativa para a dor da paciente. Então a gente não pode se manter atento só para isso, e nós temos várias alterações degenerativas acumuladas que resultam em dor crônica, dor aguda, que incomodam muito a paciente e justificam perfeitamente a suspeita clínica de lombociatalgia, de dor com irradiação para membros inferiores. O exame foi perfeito para definir a conduta para essa paciente, tá certo? Agora vamos lá para o outro caso de abdômen, que é um caso muito legal, que é o mesmo diagnóstico, só que é um exame totalmente diferente, que não tem nada a ver, uma clínica que não tem nada a ver com a outra e que no laudo o paciente vai ganhar um diagnóstico bem parecido. Bom, abdômen total, tomografia de abdômen total, um dos exames que a gente mais faz todos os dias, é um exame extremamente difícil, que a gente tem que estudar muito, tem muita coisa para aprender, tem muita doença para a gente estudar. De vez em quando a gente é surpreendido por coisas extraordinárias, tá certo? Ainda mais em situações de emergência, pacientes internados, pacientes graves, pacientes muito idosos, normalmente acumulam várias doenças e várias apresentações atípicas de doenças comuns, tá bom? E hoje, a queixa dessa paciente é uma paciente obesa, de meia idade também, que tem como queixa uma avaliação de um nódulo visto no ultrassom. Então, tem um nódulo no fígado visto no ultrassom e o médico quer saber que nódulo é esse. A gente tem que se esforçar ao máximo para chegar ao diagnóstico, dizer o que muito provavelmente essa lesão representa, tá? Paciente obesa é difícil de fazer exame, tá? Porque por mais que a gente injete bastante contraste, às vezes a gente não dá conta de injetar contraste suficiente, a opacificação das lesões não fica tão boa. A gente não pode reclamar disso, a gente tem que dar laudo, né? A gente tem que dar diagnóstico, certo? Além disso, a gente tem sempre que ter muito cuidado com artefatos de respiração. E nesse serviço aqui em especial, os técnicos eles têm um costume, que eu não recomendo, mas que lá é feito de rotina e pode ser feito, tranquilo, é que dá contraste oral para o paciente. Essa paciente demorou muito para tomar o contraste oral e muito desse contraste oral se sedimentou, se concentrou no cólon e dá esses artefatos aqui, ó, de endurecimento de raio que atrapalham a avaliação da gente. Então, nesse caso, o contraste oral, mais uma vez, ele mais atrapalhou do que ajudou, tá? Mas isso não vai impedir a gente de fazer o diagnóstico. Vamos lá. Estudo do fígado. Tomografia de abdômen superior. Uma tomografia de abdômen total para estudo do fígado, ela tem que ser feita obrigatoriamente em 4 fases, certo? A gente faz uma fase pré-contraste, a gente faz uma fase arterial, a gente faz uma fase venosa hepática e uma fase tardia, uma fase excretora. A fase sem contraste é o marco 0. A fase arterial, ela começa mais ou menos de 20 a 30 segundos, de 15, 20, 25, às vezes 30 segundos, dependendo do paciente do aparelho, a partir
do início da injeção do meio de contraste. Então, comecei a injetar o contraste, eu costumo contar 25 segundos, aí eu disparo a aquisição e começo a cortar uma fase arterial. Como é que eu sei que eu estou numa fase arterial? Primeiro, o que mais brilha tem que ser as artérias. No caso, eu olho para a aorta é a estrutura que mais está brilhando. Então, isso aqui é uma fase arterial. Outro sinal de fase arterial, o pâncreas brilha. O pâncreas brilha muito precocemente. Com 20-25 segundos, o pâncreas já atingiu a máxima intensidade de atenuação do parênquima, certo? Pós-contraste. O baço tem um aspecto de realce heterogêneo, como se fosse tigrado, que chama, tá? O realce do baço na fase arterial, ele não é homogêneo. Ele é um realce tigrado, heterogêneo, como se tivesse áreas perfundidas intercaladas por áreas sem perfusão. Outra coisa, o fígado ele é muito pouco opacificado e eu olho principalmente a artéria hepática que usamos, tá certo? Que é o caso aqui. E o córtex renal, tá? A córtex renal brilha e a medular brilha menos. Então, o rim fica como se fosse delaminado. Eu consigo ver bem córtex renal e as pirâmides destacadas e menos atenuantes. Então, eu tenho certeza que essa é uma fase arterial. Foi feito pouco contraste, mas foi adquirido o exame no momento certo. Aí eu venho para a fase venosa hepática ou fase portal. Como o próprio nome diz, essa é a fase que o fígado está mais brilhante, mais homogêneo. O baço também é homogêneo e a estrutura que mais brilha é o sistema porta-hepático. Está aqui, ó, porta-hepático brilhando, fígado homogêneo, rins homogêneos, baço homogêneo. Então, tem excreção renal? Não tem excreção renal. Então, eu sei que eu estou numa fase venosa hepática, uma fase portal. Aí eu espero, essa fase venosa hepática, é bom a gente fazer 60 a 75 segundos a partir do início da injeção do contraste. Comecei a injetar o contraste, com 25 eu corto a arterial, com 70 eu corto a fase portal. Isso aí o técnico programa certinho o aparelho para fazer em sequência, injeta o contraste na bomba, faz várias aquisições. Aí eu espero pelo menos 5 minutos a partir do início da injeção do contraste e eu faço a fase excretora, a fase que o paciente já está eliminando o contraste e opacificando as vias urinárias. Isso é muito bom para eu ver como a lesão se comporta muito tempo após ela ser opacificada pelo contraste e também eu avalio muito bem as vias urinárias. Então aqui as vias urinárias bem opacificadas, os ureteres e os grupamentos calicinais, a pelve renal, o sistema pielocalicinal renal dos dois lados e os ureteres também opacificados. E se eu seguir as vias urinárias até a pelve, eu vejo que inclusive a bexiga está bem cheinha. Então aqui tem pelo menos 10 minutos do início da injeção. Ó, se vocês olharem aqui, ó, tem... Na verdade, a fase arterial foi feita às 8h07 e essa fase foi feita às 8h13. Então aqui eu tenho 3, 6, quase 7 minutos. Foi excelente. Paciente jovem, paciente tranquila, coração bom, rim bom, filtrou rápido, excretou rápido, ótimo, maravilha. Então eu tenho 4 fases de contraste bem feitas. Pré-contraste, arterial, portal ou venosa hepática e a fase excretora ou tardia, tá bom? Agora vamos ver a lesão. Primeiro de tudo, estou estudando o fígado, certo? Então, qual é a doença difusa mais comum do fígado? Esteatose hepática. Eu vou deixar de avaliar a esteatose hepática? Não sou besta, né? Pelo amor de Deus. Como é que eu avalio a esteatose hepática? Na tomografia, eu não posso só olhar. Eu tenho que necessariamente medir, porque a esteatose é leve, ela não é evidente. A moderada a gente consegue ver com cuidado e a acentuada é muito fácil de ver, tá bom? Então vamos lá, eu vou medir com a elipse um pedacinho do fígado e mais ou menos no mesmo nível, do mesmo tamanho, eu vou medir o baço. Aí eu vejo aqui que a medida média de atenuação do baço nessa elipse é 54 e o fígado 62. Aqui eu tenho uma diferença de 6 mais 2, 8. O fígado é 8 unidades Hounsfield mais atenuante que o baço, então aqui não tem sinal de esteatose hepática. A paciente é gordinha, mas ela não tem esteatose hepática. Maravilha. E aí qual é o meu foco agora? O meu foco é procurar a lesão
hepática que foi vista no ultrassom. Então eu vou olhar aqui no pré-contraste, todo o fígado, vesícula biliar, um pouco mexido o exame com artefato, um pouco respirado, artefato do contraste no cólon, o artefato do ar, também muito gasoso aqui o cólon, está dando bastante artefato de endurecimento de raio. Esse aparelho também ele não tem um bom filtro para esse tipo de artefato, então ele acaba revelando mais esses artefatos. Mas dá para laudar tranquilo, o exame está muito bom, o paciente cooperou bastante. Bem aqui, ó, bem aqui, segmentos posteriores do lobo direito, certo? Isso aqui é 6 ou é 7? 7 mais em cima. Aqui já está chegando, já tenho a veia porta. Então aqui é o segmento 6. É uma lesão hipoatenuante. Ó, vou janelar aqui para vocês. Bem delimitada, hipoatenuante e subcapsular no segmento 6 do fígado. Eu gosto de fazer uma medida no pré-contraste, comparar com a medida na fase que a lesão é melhor vista. Aqui deu 4,7 por 3,4. É uma lesão grande, bem visível no ultrassom. Aqui é fácil. O segmento 6 é um segmento extremamente fácil de ver no ultrassom, porque a gente usa o rim como referência e aí já encontra as lesões, tá bom? Então eu tenho uma lesão hepática homogênea, subcapsular, hipoatenuante, bem delimitada no segmento 6, de mais de 4 centímetros, 4,7 centímetros. Como é que essa lesão se comporta com a injeção do contraste? Identifiquei a lesão, para eu dizer o que ela é, eu preciso avaliar o padrão de realce de contraste. Não tem saída. Realce do contraste feito em quantidade certa, nas fases certas, é que vai me mostrar que tipo de lesão é essa, tá bom? Aí eu vou ver aqui primeiro, fase arterial. O que eu estou buscando na fase arterial? Eu estou buscando saber se esta lesão hepática é uma lesão hipovascular ou hipervascular. Quando é que eu chamo a lesão de hipervascular? Eu chamo de hipervascular quando o brilho da lesão, eu olho a área que brilhou na lesão e esse brilho tem que ser o brilho mais intenso dessa lesão, de maior atenuação de todas as fases. E além disso, tem que se assemelhar ao brilho dos vasos arteriais. Olha só, o brilho aqui da lesão, nessa periferia da lesão, parece até que tem um vaso servindo a lesão aqui, ó, um vaso arterial anômalo servindo a lesão. Ó, parece que a lesão é servida por esse vaso, tá bom? O brilho dessa lesão é um brilho periférico, irregular, meio lobulado, tá? E que muito se assemelha à aorta. Então eu posso dizer que essa lesão ela tem um realce hipervascular e periférico, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos avaliar a próxima fase do contraste. A próxima fase do contraste é a fase portal. Eu guardo aqui a fase arterial e eu vou botar para vocês na mesma posição a fase portal. Olha que interessante. Na fase portal, a lesão ela brilha mais que o parênquima hepático e ela muito se parece com a veia porta, tá certo? E ela também muito se parece com o brilho da aorta. Então a gente vê que é uma lesão muito irrigada, uma lesão que realça muito e ela continua com esse aspecto de realce lobulado, está aumentando progressivamente e preenchendo de fora para dentro. Então eu tenho um realce hipervascular, periférico, globuliforme e centrípeto. E vamos ver agora uma medida aqui da lesão, deixa eu medir certo, 4,7, olha só, 4,7, medi bem, e daqui para cá 3,5. Então é uma lesão de 4,7 centímetros mesmo. Qual é o próximo passo? Eu vou ver a fase mais tardia, que eu quero ver se esse realce continua com esse padrão. Vou botar aqui, para cá, aqui a lesão, vou dar uma janelada, porque como foi pouco contraste, o paciente é bem gordinha, já lavou muito do contraste para os rins, tá? Então, a lesão ficou homogênea. Olha só, gente. Lesão hepática sólida, hipoatenuante, bem delimitada, homogênea, que tem realce hipervascular, globuliforme, centrípeto e que se torna homogêneo na fase tardia.
Essa é a descrição de livro clássica, típica do hemangioma hepático. É a lesão sólida benigna mais comum do fígado. Certo? Talvez só não seja mais comum do que a gente encontrar cistos hepáticos, que a gente encontra com muita frequência. Tá? Uma coisa que a gente tem que se preocupar é que normalmente o paciente, mais ou menos a metade das vezes que a gente encontra um hemangioma hepático, esse não é a lesão única. Às vezes o paciente tem mais de um hemangioma hepático, então vale a pena a gente avaliar todo o restante do fígado, novamente em todas as fases, procurando uma outra lesãozinha menor que chama menos atenção, que às vezes pode ser mais um ou múltiplos hemangiomas, ou até uma hiperplasia nodular focal, que também é muito comum estar associada ao hemangioma. Nesse caso aqui não tem, tá certo? E nesse caso a paciente também não tem mais muita coisa para a gente ver. Ela tem o hemangioma hepático típico e, como eu falei, aquele exame lá da coluna tem o diagnóstico de quê? Hemangioma de corpo vertebral. E essa paciente tem o diagnóstico de quê? Hemangioma hepático. Os dois, apresentação típica. Não dói, não incomodam, são achados de exame, são benignos, tá? Mas são o mesmo diagnóstico, um na coluna e um no fígado. É muito interessante essas peças que a radiologia prega na gente, tá certo? Então aqui é tranquilo. Um exame bom, fácil de laudar, a paciente vai sair com o resultado que ela esperava, o médico vai ficar feliz em saber que isso aqui é só um hemangioma, que é uma lesão benigna, então a gente cumpriu o nosso papel como radiologista, tá certo? Agora nós vamos para o último caso da live, que é um caso de crânio, que é exatamente o contrário da sensação que a gente tem quando lauda essa coluna e lauda também esse abdômen total, para ver essas lesões fáceis. Esse caso aqui é um paciente de 30 anos, masculino, tá? 33 anos, masculino. Ele é um paciente que tem uma perda visual progressiva e ficou cego dos dois olhos, primeiro à esquerda, depois à direita. Ele estava com muita dor, estava muito incomodado, muito claustrofóbico, o exame ficou muito ruim, muito mexido, não deu tempo de fazer contraste, tá? Foram feitos, as sequências sequer foram repetidas porque o paciente não tolerou ficar no aparelho. Só que o caso dele é tão grave, mas tão grave, que eu não posso simplesmente me esquivar do exame e dizer, repete o exame, faz o exame direito, eu não vou laudar, esse exame eu não vou laudar porque está mal feito. Não tem como. O caso dele é tão grave que eu tenho que cumprir meu papel, eu preciso entregar para o médico solicitante o máximo que eu posso tirar dessas imagens, as imagens que nós conseguimos fazer, tá? Esse caso é um caso bem interessante, tá? É um caso que eu não tenho expectativa de acertar, de cravar o diagnóstico. Eu vou dar pelo menos 2 ou 3 diagnósticos diferenciais. O primeiro é o que eu acho que é, tá? Mas pela limitação do exame e pelo tamanho da lesão, é bem difícil. Normalmente, tumor em neuro é um pouco difícil. A gente consegue chegar próximo, mas é bem difícil a gente acertar certinho com um diagnóstico só o que é a lesão, a não ser aquelas lesões típicas como os meningiomas padrão, tá? Os gliomas de alto grau, que a gente às vezes sugere com maior força, né? Mas de maneira geral, essas lesões aqui são bem difíceis de diagnosticar, tá certo? O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma ressonância de crânio, tá? Sem contraste, o paciente não tolerou o contraste. Eu faço um T1 sagital para ver a anatomia, morfologia da fossa posterior, tá? E vejo bem as cavidades paranasais, faringe, língua, um eixo da coluna, transição crânio-vertebral, tá? Aí eu faço as outras sequências todas axiais, tá? Eu tenho um T2 axial. Nesse T2 a gente também associa um pulso de saturação da gordura, tá bom? E aí a gente satura a gordura no T2. E a gente faz um flare, que também é uma ponderação T2 sensível a líquor, só que nessa sequência, além da ponderação para líquido, a gente também adiciona um pulso que satura o sinal do líquor. Então, o líquido normal, ele escurece comparado com o T2. O líquido patológico, ele brilha. Líquido patológico brilha. O líquido normal, ele é saturado, ele some, fica preto, comparando o flare ao T2. Além disso, eu tenho uma sequência sensível para suscetibilidade magnética, nesse caso aqui é um gradiente eco,
porque esse aparelho não tem o software para fazer o SWI, né, que é o SWAN, o ISWAN, que são sequências sensacionais, tá? Mas o Gradient Echo é muito bom. É uma ponderação T2 também, porque o líquor está brilhante, só que é uma ponderação que tem uma textura diferente. E os vasos ficam mais aparentes, e qualquer depósito de cristal, qualquer calcificação, qualquer artefato metálico, qualquer sequela de sangramento, de hemosiderina, de produto de degradação da hemoglobina vai ficar muito brilhante. Então, para tumor, então, a gente vê se é um tumor que sangrou, que está sangrando, se é um tumor calcificado, se é um tumor... Muito comum a gente ver isso na diferenciação de abscesso cerebral para tumor, para glioma de alto grau, que é o aspecto do contorno de baixo sinal no SWI ou no GRE. Nesse caso aqui, o tumor sequer tem alteração de sinal para baixo sinal, né, para depósito de cristal, calcificação ou hemosiderina. E além disso tem uma difusão. Obviamente, a difusão ela sinaliza se aquela lesão é uma lesão muito rica de celularidade, se é uma lesão que tem áreas de infarto, ou se é uma lesão que não tem essas características. Nesse caso também a difusão não ajudou. Então vamos ver, a gente vai fazer mais uma avaliação anatômica, tá certo? Primeira coisa que eu tenho que olhar quando eu vejo um tumor cerebral. Esse tumor, ele é do cérebro e saiu do cérebro e infiltrou as estruturas adjacentes, ou ele é um tumor que vem de uma estrutura adjacente e que atingiu, por um motivo, a base do crânio. Ele é um tumor de couro cabeludo que destruiu o osso e invadiu o espaço meníngeo, ou ele é um tumor de dentro do crânio que destruiu o osso e está se exteriorizando em direção à pele do couro cabeludo. Isso a gente tem que ver, isso é muito importante a gente avaliar, certo? Então, nesse caso aqui, é um tumor gigante. Certo? É um tumor muito grande. É um tumor que tem um componente orbitário muito grande. Ele tem um componente de base de crânio muito grande. Ele tem um componente de cavidades paranasais e até de faringe. Tá? E também de fossa pterygopalatina, que é o ponto que eu quero chegar com vocês. Tá? Na minha opinião, eu baseio o meu laudo dessa maneira. Esse tumor, ele é um tumor que tem origem na fossa pterygopalatina direita, porque ele é um tumor paramediana direita, que a maior massa dele é infracraniana, lá pegando face, seios paranasais, nasofaringe, base do crânio, fossa pterygopalatina direita, cornetos nasais e cavidades paranasais, tá? E ele cresce de baixo para cima, aproveitando a fragilidade dos ossos da base do crânio, principalmente aqui etimoidal e esfenoide, e ocupa o esfenoide, a cavidade celular, a base do crânio, tudo, envolve tudo aqui, infiltra tudo. Ele é um tumor, embora ele seja um tumor agressivo, um tumor que remodele os ossos, que ocupe espaço, eu consigo delimitar as margens do tumor. Aqui ó, eu consigo desenhar ao redor do tumor. Olha aí, ó. Isso não é um aspecto francamente infiltrativo, não é aquele aspecto de adenocarcinoma de seios paranasais, por exemplo, que a gente vê. Adenocarcinoma de epitélio respiratório, ele destrói tudo, a gente não vê contorno, ele vai se infiltrando, se esgueirando, ele é todo irregular, ele não tem esse aspecto lobulado. Então essa lesão parece ser uma lesão de crescimento mais insidioso, mais lento. E é uma lesão heterogênea, que tem áreas de liquefação, tá? Toda pontilhada no T2, como se tivesse um componente assim, de mais de um componente, um sólido com mais de um componente, tá? Envolve os vasos, envolve o esfenoide, envolve os ápices orbitários, principalmente o lado direito, inclusive o nervo óptico, os seios cavernosos, as cavidades paranasais, o faringe, tem um enorme edema perilesional, tem um enorme efeito de massa com desvio para a esquerda e compressão do tronco cerebral. Está ocupando cisternas supra e infratentoriais, olha aqui, ó, cisterna do ângulo ponto cerebelar, cisterna peripontina, perimesencefálica, tudo acometido. Já tem dilatação, hidrocefalia assimétrica à esquerda, aqui é o supratentorial, uma dilatação obstrutiva do ventrículo lateral esquerdo. O terceiro ventrículo praticamente não consigo ver. O ventrículo lateral direito todo doente, muito efeito expansivo sobre o córtex, tá? É uma doença extremamente avançada, tá? Eu tenho um comportamento
Ela tem um leve hipersinal em relação ao córtex no T2, é uma lesão heterogênea, bem delimitada, que remodela e infiltra e destrói as estruturas adjacentes, mas ela não tem trombose de vasos. Ó. No FLAIR, eu tenho também um leve hipersinal em relação ao córtex, tá certo? Muito edema. O GRE não me mostra sangramento crônico agudo, depósito de hemosiderina, não me mostra calcificações. A difusão também é uma difusão inocente, eu não tenho áreas de isquemia, eu não tenho áreas que sinalizem hipercelularidade, tá? E eu não tenho o padrão de realce, mas eu suponho que essa lesão ia brilhar intensamente. Ela parece ser muito sólida, muito vascularizada. Bom, não dá, gente, para eu dizer o que é, tá certo? Mas eu acho que, considerando a origem dela na fossa pterygo-palatina direita, o paciente ser masculino, jovem, ter esse comportamento agressivo que infiltra, que expande e destrói as estruturas, mas não tão agressivo como um adenocarcinoma, e esse paciente ter passado tanto tempo com essa lesão crescendo para fazer ressonância só agora, quando já está num estado gravíssimo de perda da visão bilateral, eu imagino que o diagnóstico mais provável dessa lesão seja de um angiofibroma nasofaríngeo juvenil, tá certo? Me parece uma apresentação compatível, tá bom? Mas uma lesão sólida como essa, ela vai para biópsia. Você vê que a lesão está dentro do nariz. Se o otorrino entrar aqui com o nasofibroscópio, ele vê a lesão. Tá? Então essa lesão vai para biópsia. É muito importante que eu sinalize a possibilidade dessa ser uma lesão muito vascular, porque a biópsia vai sangrar muito. Tá? E normalmente o cirurgião já vai entrar sabendo o que ele vai enfrentar. Tá bom? Eu acho que o mais provável é que seja um angiofibroma mesmo, tá? Bem parecido, as imagens, embora esse seja um angiofibroma gigantesco e o paciente seja um pouco mais velho do que o pico de incidência, que é por volta dos 15 a 20 anos, o comportamento, o aspecto da lesão me lembra muito o angiofibroma, é o que eu consigo tirar disso. Aí, para esses casos, para lesões sólidas, extraxiais, extracranianas, com esse aspecto de crescer e destruir as estruturas sem infiltrar muito, eu também colocaria aí, no caso, um meningioma. Com 30 anos, o meningioma pode não estar calcificado, tá? Normalmente o meningioma não tem grandes áreas de necrose e falta nesse meningioma um aspecto raiado dele, típico, né, que a gente vê no meningioma. E outra coisa é que o meningioma desse tamanho, com essa extensão, é bem menos comum e é mais comum também com mais de 50 anos, o paciente está fora do grupo etário. Aí, como uma lesão muito grande, muito extensa, muito agressiva, embora ela não tenha vasculatura anômala evidente, eu também colocaria como uma terceira possibilidade, que eu acho que não é, também um hemangiopericitoma, que é também um tumor mesenquimal raro, que já foi descrito antigamente como uma variante do meningioma. Eles são bem parecidos, só que o hemangiopericitoma eu vejo mais os vasos e o meningioma tem um aspecto mais rajado, tá? Lesão muito grande, sem calcificação, com cara de meningioma, é bom a gente entrar com um diagnóstico diferencial de hemangiopericitoma, vale a pena, tá? Mas eu acho que esse aqui é um angiofibroma, tá bom? E vocês entendem a minha frustração, eu poderia ter mais... Pode ter sido mais fácil, eu passei bastante tempo olhando essa lesão e tentando entender. Minha vida seria muito mais fácil, a vida do paciente também seria muito melhor ajudada se eu tivesse mais história clínica, se eu pudesse conversar com o paciente, se o paciente entendesse a doença que tem, que é coisa que ele não entendeu, se ele tivesse suportado fazer o exame, se a gente tivesse feito contraste em quantidade significativa com uma sequência sagital volumétrica bem bonita, se a gente pudesse ter feito outras sequências como um coronal para avaliar o comportamento aqui dessa lesão nos seios paranasais, eu poderia inclusive dar mais informações de estruturas acometidas pela lesão do que eu consegui dar nesse laudo. Mas eu acho que eu consegui ir no rumo, eu consegui ajudar, eu consegui dar informações e dar um norte para o cirurgião conseguir abordar esse caso que é extremamente difícil, extremamente avançado, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido, tá certo? Eu vou recortar essa live e eu vou colocar no playlist de lives justamente os casos separados, para vocês assistirem os casos separados, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like,
o like e se inscrever no canal. Fiquem de olho que eu estou publicando vídeos praticamente todos os dias da semana, no mínimo 2 ou 3 vezes por semana, tá bom? E lá no meu Instagram, @galvanifilho, eu tenho casos, publico todos os dias, várias vezes por dia, publico casos novos, os casos que eu discuto aqui, eles aparecem primeiro lá, e lá a gente conversa pelos comentários, é bem legal, tá bom? Até mais, boa noite, até a próxima. Falou!